Olá, vem chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias hoje e nesse boletim você vai conferir notícias e revelações sobre o caso Henri Borel, de um áudio que vazou e surpreendeu a todos, tremor de terra no Brasil e a Rainha Elizabeth está com Covid-19. Para ficar por dentro de todas as principais notícias do dia de hoje, se prepara e vem com a gente porque vamos falar das principais notícias do Brasil e no mundo que acontece com os famosos casos da vida real e todo o bafafá na política, e desde já quero a sua participação. E no caso Henri Borel, vazou um áudio que surpreendeu a todos. Em uma mensagem de voz enviada por aplicativos de conversa, Flávio Fernandes afirma ter assumido a defesa de Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, para gerar o caos. Acreditam nisso? O advogado representou o engenheiro Leniel Borel de Almeida, pai de Henri Borel Medeiros, como assistente de acusação no processo em que sua ex-mulher Monique Medeiros da Costa e Silva e o ex-namorado são réus pela morte do menino Henri Borel Medeiros. E agora ele defende o médico e ex-vereador em uma ação por torturas contra a filha de uma ex-companheira. No áudio, entretanto, ele menciona discussões com colegas sobre estratégias jurídicas a serem adotadas no caso em que o menino foi vítima. Confira só o áudio que foi vazado. O objetivo é esse: o caos chamando para mim. Se eu sair desse processo, acaba isso. Eu sou a figura principal desse processo. Entenda isso, não tem outra. Pode Evandro Lins e Silva ressuscitar, mas nenhum advogado da face da terra pode fazer por esse processo o que eu posso. Nenhum. Primeiro, porque sou respeitado como ninguém é. Porque não sou midiático, não fico aparecendo, sou professor, juiz pede para eu defender, diz Flávio Fernandes na mensagem. E o advogado não para por aí. Não quero esculhambar ninguém não, pode vir OAB batendo em mim, Leniel batendo em mim porque tenho a carcaça larga de 20 anos de muita reputação. O objetivo era esse, quando eu entrei nesse processo era para isso, para apanhar e construir essa retórica. Eu que comando isso aí, porque o objetivo era eu entrar sendo assistente de acusação. Assistente de acusação que saiu do processo porque discordava dos métodos do Leniel. Na mensagem, com duração de pouco mais de 4 minutos, Flávio Fernandes ainda teceu opiniões sobre assuntos jurídicos como a arguição de suspeição e um habeas corpus impetrado pelos advogados. Flávio Fernandes admitiu ser dele a voz no áudio vazado, citou o livre exercício da advocacia e afirmou só trabalhar em causas em que acredita. Veja o que ele alegou: quando fala em gerar o caos é porque foi construído que o Jairo é um monstro e até agora ninguém levantou a voz para defendê-lo. Criaram a ideia de que ele tem a personalidade voltada para a prática de crimes, sendo que até o caso Henri ele nunca tinha respondido nenhum processo. Jairo é meu cliente e é meu dever profissional, ético e moral repudiar quaisquer atos que possam influenciar negativamente nos casos em que eu atuo. E aí, pessoal, o que vocês acham dessas declarações? Lembrando que Fernandes foi advogado de Leniel no início do caso Henri e na semana passada, por conta disso, Leniel entrou com uma representação na OAB em que requer a abertura de um processo ético-disciplinar para apuração da conduta e afastamento compulsório de Flávio do processo em que ele está defendendo Jairinho, além de sanções administrativas pertinentes. O engenheiro escreveu no documento, apesar da habilitação não se referir diretamente ao processo no qual figurou como meu advogado anteriormente, é indubitável a interligação informacional e probatória entre eles sobre embasamento precípuo de envolver réu idêntico, sem obstar o delito de tortura a qual submeteu igualmente meu filho. Este áudio criminoso só confirma minha desconfiança contra Flávio Fernandes, ou seja, que estaria fazendo jogo duplo
duplo no caso do meu filho e de outras vítimas do Jairo. A minha suspeita está confirmada e isso me fez ingressar com uma representação contra este advogado na OAB. Agora está confirmado que ele está praticando crimes de tergiversação e patrocínio infiel pela ganância. Diz Leniel, há 2 semanas, a juíza Luciana Mocco Moreira Lima, ela já havia solicitado que o Ministério Público se manifeste sobre a atuação do advogado no processo. E Fernandes se defende e diz que, enquanto foi assistente de acusação, não realizou qualquer ato processual. Somente 6 meses após optar por retirar-se da assistência no processo, em que apura a morte do menino Henri Borel, aceitou realizar a defesa técnica de Jairinho em processos que não guardam qualquer conexão, segundo o advogado, dependência ou relação com sua função enquanto foi auxiliar do Ministério Público. Destaca ainda que os fatos apurados no presente processo supostamente ocorreram em período cronologicamente anterior à morte de Henri, o que corrobora para a demonstração de inexistência de vínculo processual. E aí quero saber a sua opinião. Você acha que foi ética a ação do advogado de Leniel Borel, que agora defende o doutor Jairinho em um outro processo? Deixa aqui o seu comentário. Vamos falar agora, pessoal, sobre um tremor de terra de magnitude 2,4 que atingiu uma cidade no Ceará e assustou moradores. O estudante agricultor Edmar Silva, que mora no distrito de Iguaçu, relatou que o chão da casa tremeu e rachou. O último evento registrado na cidade aconteceu no dia 10 de fevereiro e também foi sentido por moradores. A cidade de Canindé fica a 115 quilômetros de Fortaleza e registrou o tremor na noite desse último sábado. O tremor foi sentido por muitos moradores. De acordo com o estudante agricultor Edmar Silva, que mora no distrito de Iguaçu, o chão da casa tremeu e rachou. Muito forte aqui o estrondo. O chão tremeu e todo mundo ficou com medo. Parecia uma bomba e rachou as paredes. De acordo com o laboratório sismológico da UFRN, moradores da região relataram sentir o evento que ocorreu na noite de sábado. O laboratório informou que o último tremor registrado ocorreu em 10 de fevereiro e também foi sentido pela população da região rural do município. O laboratório sismológico segue monitorando e divulgando todas as atividades sísmicas da região nordeste do país em tempo real. E pessoal, acabou de sair a notícia que a monarca britânica, Rainha Elizabeth, testou positivo para a Covid-19. A rainha teve contato com o filho Charles 2 dias antes do teste positivo dele. A informação foi divulgada pelo Palácio de Buckingham. O palácio informou neste domingo que a rainha Elizabeth II testou positivo para a Covid-19. O pronunciamento da Casa Real informou que a monarca britânica está com sintomas leves de resfriado e passa bem. Ela espera continuar com tarefas leves em Windsor durante a semana, diz o documento, e ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas, acrescentou o palácio em meio de um comunicado. Durante a última semana, o príncipe herdeiro Charles testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Depois dele, sua esposa Camila também foi diagnosticada. Na ocasião, Rainha Elizabeth II havia tido contato com seu filho 2 dias antes dele testar positivo para a doença. Durante a última semana, ela havia se reunido digitalmente com embaixadores da Espanha e também da Estônia. Poucos dias depois, na última quarta, a monarca se encontrou pessoalmente com o Major-General Eldon Millar, encarregado do relacionamento entre a rainha e as Forças Armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod. No dia 6 de fevereiro, a rainha Elizabeth II completou 70 anos desde o início de seu reinado, rainha que está com 94 anos e completa em abril deste ano 95.
Durante o período que está no comando da família real, a monarca já passou por muitas coisas, desde a estreia dos Beatles, morte de Stalin, Rio de Janeiro como capital do Brasil e várias outras coisas. E aí, pessoal, para se manter bem informado, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, corre lá, faça sua inscrição, ativando as notificações, você não perde nenhuma novidade. E o seu like ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui no canal para vocês. E nos encontramos logo mais em mais um boletim de notícias. Até já!